Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Renan Marcel e hoje eu vou falar para vocês sobre estatística. E se você ficar comigo até o final, eu vou mostrar como construir uma tabela de frequências e como determinar as medidas de tendência central, que se trata de média, moda e mediana. Então, bora ser feliz, que nessa vida não dá tempo de ser triste. Seguinte. Nos países latinos, um novo desenho animado está sendo transmitido, o chamado Aventura da Hora. Fez uma pesquisa com um grupo de 10 crianças. Então, tem um número aqui, vamos anotar esse número que ele pode nos ser útil. E foi perguntada a quantidade de episódios assistidos por cada uma delas num determinado final de semana. As respostas das crianças foram 2, 0, 4, assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira criança que respondeu essa pesquisa respondeu que assistiu 2 episódios naquele final de semana. A segunda não assistiu nenhum, a terceira 4 episódios e assim sucessivamente, ok? A partir desses dados, complete a tabela de frequências. Gente, aqui a gente vai ter dois tipos de frequência. A frequência absoluta, que está sendo representada por esse izinho. E quando a gente fala de absoluta, a gente tem apenas uma contagem. Enquanto que quando a gente tem a frequência relativa, então esse Rzinho é de relativa, a gente tem uma comparação em relação ao total, nossa referência, ok? Nossa base. Poderia ter também a frequência acumulada, absoluta e relativa, mas depois eu comento rapidinho. Então, qual que é a ideia? Eu preciso ver a quantidade que o zero vai aparecer, ou seja, quantas crianças não assistiram nenhum episódio. E a minha dica é, vai olhando e vai riscando. Então, o zero aparece uma, duas, e 3 vezes. Enquanto que o 1 aparece uma única vez, o 2 vai aparecer 2 vezes, o 3 não aparece e o 4 aparece uma, 2, 3, 4 vezes. Legal. Já a frequência relativa é você transformar isso aqui que você já fez em fração irredutível, número decimal ou porcentagem. Então, a gente vai precisar de um comparativo, né, de uma referência, que é o que eu chamei de total. Então, a primeira coisa que você pode fazer é acrescentar aqui uma linha, que seria a linha do total. Então, o meu total, olhando para a frequência absoluta, eu posso somar isso daqui, mas eu já sei quanto que vai dar. Se eu somar isso daqui, 3 com 1, com 2, com 4, isso daqui vai ter que dar 10. Só que eu já sabia, por quê? No enunciado, se vocês se lembrarem, estava escrito que a pesquisa foi realizada com 10 crianças. Então, deveria dar 10, inclusive é uma maneira de você certificar que você fez certo, ok? Agora, já a frequência relativa, eu vou comparar. 3 de quanto? De um total de 10. E aí, isso daqui ele poderia ter vindo em forma de decimal. Então, vamos supor que o exercício ele peça para você colocar na forma decimal. Como que você vai fazer isso daqui se você precisar transformar? Bom, caso a gente precise transformar isso daqui, você vai pegar o 3 sobre 10, que já está aí, e considerando que você está dividindo por 10, ou seja, tem uma casa decimal, o que você vai fazer é simplesmente movimentar essa vírgula que está aqui escondidinha para a esquerda uma casa decimal. Por que uma casa decimal? Porque você só tem um zero. Então, esse daqui vai ficar 0,3. Se não fosse um denominador
uma potência de 10, você teria que dividir o 3 por 10. Ok? Então, esse é um outro caminho de você chegar nesse resultado. E se você quisesse colocar isso daqui em porcentagem, que o exercício ele pode acabar pedindo isso daqui também. Então, vamos supor que o exercício ele pede para você jogar para porcentagem. Se o exercício quiser na forma de porcentagem, você pode pegar a sua fração e fazer o seguinte: simplesmente multiplicar por 100%. Essa técnica aqui ela é infalível e arrisco a dizer que é o caminho mais fácil de todos, porque você pode cortar um zero do numerador com um zero do denominador e simplesmente chegar em 30%. Maravilha! Então, eu poderia usar ou a fração, ou o decimal, ou a porcentagem, mas eu vou usar a fração, ok? Então, aqui tem 1/10, aqui tem 2/10, só que você não pode entregar desse jeito, então você acaba simplificando. Você tem também, aqui é 0, então vai continuar sendo 0 mesmo. E aqui os 4/10 que você não entrega desse jeito, você entrega sempre simplificando, tá? E aí, se você somar todas essas frações, você vai chegar no total, que é representado por uma fração de numerador e denominador igual, ou seja, uma fração aparente, que seria 1, deixa eu colocar em vermelhinho, né, porque é a gente que está colocando isso daqui, e teria também o total de 100%, caso isso daqui fosse em forma de porcentagem. Beleza? Maravilha, está construída a nossa tabela de frequência. Vamos supor que você precisasse, por qualquer motivo, da frequência acumulada. Então, a acumulada do 1, por exemplo, deixa eu colocar aqui mais para o lado, só para mostrar para vocês o que seria essa tal da frequência acumulada. Então, se fosse F e A de acumulada. Para fazer isso daqui, aqui eu só acumulei o primeiro resultado, que é 3. Aqui eu vou pegar e vou somar esse 1 com o 3. Então, seria os resultados anteriores. Então, aqui seria 4, aqui seria 6, aqui seria 0, aqui seria 10. Porque eu estou simplesmente somando com os resultados anteriores, ok? Então, quando eu fiz, por exemplo, o da linha do 2, ó, eu teria pego esses 3 resultados. Então, é assim que a gente vai fazendo. Coloquei aqui para vocês, nem estava no roteiro, mas já aproveitei para falar. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai calcular a média. Isso daqui a gente pode calcular de uma maneira simples, então a média é simples. Você vai somar todos os resultados e dividir pela quantidade somada, mas o zero eu sei que ele aparece 3 vezes. Então, vamos colocar aqui uma observação. Eu sei que o zero vai aparecer 1, 2, 3 vezes. Mas escrever desse jeito equivale a eu falar que o zero apareceu na quantidade 3. E o que é esse 3? Esse 3 aqui, ele nada mais é do que o que a gente chama de peso. Então, trabalhar com uma média simples ou uma média ponderada é equivalente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que é que calcula a média ponderada, mas você poderia abrir numa média simples, ok? Então, eu já sei que a quantidade que não foram assistidos, 3 crianças não assistiram a nenhum episódio. Então, 3. Então, aqui eu estou fazendo, vou colocar aqui, né? A média
ponderada. Vou colocar uma linha grande que a gente vai precisar escrever aqui. Então eu sei que 3 crianças não assistiram nenhum episódio. Eu sei que uma criança... Então perceba que esses números aqui em vermelho são as crianças, enquanto que os números em roxo, deixa eu colocar aqui, ó, uma criança, esse número aqui em roxo são os episódios. Não vai se confundir, tá bom? Então, eu vou fazendo isso daqui até terminar. Então, 2 crianças assistiram 2 episódios. 3 crianças, né? 0 crianças assistiram 3 episódios. E, por final, 4 crianças assistiram 4 episódios. Está montada aqui a minha linha que representa o numerador. Agora a gente precisa entender o que vai acontecer no denominador. Aqui, se eu somasse todas as crianças, eu teria um total de 10 crianças, mas pensando numa formulinha para vocês utilizarem a média ponderada, você vai fazer a soma dos pesos. Então, entenda que o denominador nada mais é do que a soma dos pesos. Então, seria 3 mais 1 mais 2 mais 0 mais 4. Isso daqui eu já sei quanto tem que dar. Embaixo tem que dar 10. Por quê? Porque é o total de crianças que eu tenho. Enquanto lá em cima, eu posso fazer esses cálculos rapidinho. Ó. Eu sei que esse daqui não vai entrar para conta e esse daqui também não vai entrar para conta. Mas aqui vai dar 1, 4, 16. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter um resultado de 21. Ou seja, a minha média vai ser 2,1. Legal, maravilha. Agora a gente vai continuar e vai olhar para a moda. A moda, gente, é o valor que vai ter a maior frequência absoluta, ok? Só que essa frequência absoluta ela precisa ser diferente de 1. E olhando para esses resultados, eu sei que 4 crianças assistiram 4 episódios. Só que, cuidado que aqui eu tenho os episódios, é a minha variável. Então, o exercício se trata de variável. E por coincidência, eu tenho alguns valores aqui que se repetem. Então, eu tenho que uma criança assistiu 1 episódio, 2 crianças assistiram 2 episódios. Toma cuidado que quando você for responder isso daqui, para não se confundir, ok? Então, como que eu vou fazer isso daqui para não confundir? Inclusive, ó, perceba que eu já coloquei aqui de uma maneira diferenciada. Então, eu coloquei por extenso, justamente para você não confundir com o numeral, que é a quantidade. Então, como eu estou falando de episódios, episódios está escrito por extenso, então eu vou responder por extenso. Então, a moda vai ser 4 episódios, porque a maior frequência absoluta apareceu com a quantidade 4, quando se tratava de 4 episódios. Então, 4 episódios. Estou colocando aqui o destaque para o episódios, para vocês não se confundirem, ok? Beleza, e a gente já está quase chegando no final. Então, mediana. Quando a gente falar de mediana, a gente vai pensar quem está lá no meio. Tá, só que aqui eu tenho uma quantidade par de elementos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho ninguém no meio, porque se eu fosse verificar a mediana, ela deveria estar aqui. Porque a mediana ela tem o papel de separar em 50% dos resultados e 50% dos resultados. É isso daqui que a mediana faz, tá bom? Só que você tem que tomar cuidado que você só vai
construir a mediana depois de você colocar isso daqui em ordem crescente. Então, já deixa eu sinalizar que se você trabalhar com esses dois números que estão aqui centralizados desse jeito, você vai acabar errando. Então, a gente vai construir o hall. O hall é quando você dispõe o seu conjunto de dados em ordem crescente. E aí, lembrando dos resultados que a gente já tinha, o 0 apareceu na quantidade 3. Ó, então foi 1, 2, 3, depois se repetia, né? 1, 2, 2. O 3 aparecia 0 vezes, então não vou colocar. E o 4 aparecia 4 vezes. Aqui eu tenho um total de 10 elementos. E quem vai ficar separando em 50% e 50% é alguém que deveria estar aqui no meio. Que técnica, porque aqui eu tenho 5 elementos, ou seja, 5%, 50%, perdão. E aqui 50%. Só que eu não sei quem é esse cara. Então, como que a gente vai calcular? A mediana, nesse caso, vai ser dada quando se tratar de um conjunto de quantidade par de elementos, você vai fazer a média desses dois carinhas aqui. Então, a mediana par ela vai ser dada pela média desses dois carinhas aqui que eu estou colocando em laranjinha. Só que, coincidentemente, a média entre 2 e 2 vai acabar sendo 2. Então, a média entre esses dois elementos, por isso que eu vou dividir por 2, vai acabar sendo 2. Mas deixa eu colocar aqui para vocês. Legal, então eu já sei que a minha mediana vai ser 2. E por último, e muita gente me pergunta, tá bom, Renan, mas e se isso daqui se tratasse de uma quantidade ímpar de elementos? Como que eu faria? Então aqui eu criei uma situação. Deixa eu já copiar isso daqui para ganharmos tempo, ok? Deixa eu já colocar aqui. Porque isso daqui vai mudar um pouquinho. Já coloquei isso daqui. Ok, então vamos reconstruir essa situação, porque é o seguinte, ó. E qual seria a mediana se a pessoa que realizou a pesquisa também participasse dessa e tivesse assistido 6 episódios? Ou seja, aqui eu tinha, do jeito que está agora, né, no item D, eu tinha 10 termos. Então aqui, no item D, eu tenho 10 elementos. Então aqui nesse meu rol eu tenho 10 elementos. Só que agora eu tenho não mais 10 elementos, porque vai aparecer um carinha a mais aqui, fazendo com que eu passe a ter 11 elementos. Ou seja, eu não tenho mais a minha mediana centralizada aqui. E aí você vai verificar que existe realmente alguém que vai ficar ali no meio, ok? E pelos valores, possivelmente vai acabar sendo o mesmo, mas foi uma coincidência, ok? Então vamos supor que eu precise localizar quem é esse elemento que está no meio. Então assim, para descobrir quem está no meio, se eu tenho 11 elementos, a metade do 11 seria 5,5. Então você vai pegar depois do 5,5 o número inteiro, porque aqui se trata de posição. Então aqui, ó, se a gente fosse verificar, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E é isso. É esse carinha aqui que vai ser a minha mediana. Por que eu tenho tanta certeza dele? Que vai ser esse daqui. Pois é ele que, de fato, está separando em 50% e 50%. Então, ó, esse daqui, dessa vez,
vai ser já prontinho a mediana e eu não precisei fazer nenhum cálculo. Então, toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de termos, você vai ter um elemento que está já separando em 50% e 50%. Então, nesse caso, a mediana de uma quantidade ímpar de termos, ela já vai ser um próprio elemento do conjunto de dados. Diferente do outro, né, quando for uma quantidade par de elementos, você vai precisar fazer a média dos termos dos elementos centrais, tá bom? Então, nesse caso, coincidentemente, também foi o número 2. Mas perceba que no item D você fez a média, aqui você não fez a média. Ok? Poderiam ter dado números diferentes e não tem problema nenhum a mediana ou a média não ser um dos elementos que está no seu conjunto de dados, tá bom? Gente, eu tentei fazer um compiladão nesse exercício de praticamente tudo que você precisa saber sobre estatística, pensando em medidas de tendência central, quando você está na educação básica. Claro que faltou ainda sobre estatística falar sobre alguns tipos de gráfico, faltou falar sobre medidas de dispersão, mas provavelmente em algum momento eu vou gravar para vocês e deixarei aqui futuramente, espero que esse futuro seja breve, no card para vocês conferirem, tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, e se você curtiu, não curte apenas aqui não, curte também no botãozinho. E se te gerei alguma dúvida, ou se te esclareci alguma coisa que você ainda não tinha entendido, por favor, deixa aqui nos comentários, eu espero vê-los nos próximos vídeos. E um grande abraço, até mais. Fui!